Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Voltou, hein? Hoje é o dia da volta daquele que faz a gente ser feliz e triste ao mesmo tempo, que pode ser a bênção, a desgraça do nosso ano, que é o Palmeiras, né? Terminamos 2025 daquele jeito, mas agora a gente volta aí no Paulistão contra a Portuguesa, a gente vai falar do jogo famoso do pré-jogo, né? Fazia tempo que a gente não fazia, mas bem que nem tanto, né? Voltou rápido dessa vez aqui. O Brasileirão acabou já meio tarde. Vamos falar aí sobre uma proposta recusada do Palmeiras também, proposta de milhões que movimentou e muito o mercado também. E Thiago Almada, claro que todo mundo tá esperando aí as atualizações, a gente vai trazer tudo que a gente sabe aqui, que é interessante a gente falar, porque tá acontecendo muita coisa, a gente já sabia que seria uma, como a gente falou em outro vídeo, né, a negociação complexa, essa palavra que os caras gostam de usar, mas né, não tem como fugir disso, porque realmente é uma negociação muito complicada de um cara aí que joga muita bola, então realmente não seria fácil, tá? Vamos começar falando aí do jogo de hoje, né? Da estreia do Palmeiras do Paulistão, mas antes, deixa a sua inscrição no canal, seu comentário e seu like é muito importante, tá? Não deixa de comentar, de interagir, já comenta aí o que você espera do Palmeiras nesse Paulistão aqui, que a gente começa contra a Portuguesa, né, cara? Já começa jogando fora de casa hoje, né? O jogo no Canindé. E o Palmeiras, né, para quem tem acompanhado, o Palmeiras está mudando o gramado do Allianz. Então os jogos aí, ao que tudo indica, no Paulista devem ser todos na Arena Barueri, tá? Mas hoje é no Canindé, 8h30 da noite no sábado, hein? Já começamos com aquele horarinho que a galera quer sair, aí tem jogo, aí pô, vou ficar, vou assistir o jogo, saio depois. Aí dá ruim e já sai com aquele clima, mas tomara que hoje não dê ruim, né? E transmissão hoje, Cazé TV, Record e de Biomax, tá? Três transmissões diferentes aí, pra todo gosto, na internet, no streaming e na televisão. E agora vamos ver a provável escalação da Portuguesa. Eu confesso aqui que eu não sou grande conhecedor desse time da Portuguesa, tá? No gol, Bruno Bertinato, João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazos e Salomão. Aqui é a linha de zaga ali, né? Hudson, Zé Vitor e Gabriel Pires, René Cardorini e Maceió. E que tá fora aqui, Lucas Hipólito lesionado, confesso que eu não conheço, tá? Vou até ler um release, digamos assim, do time. Será uma noite de estreantes na Lusa, a começar pelo comando técnico com Fábio Matias até os atletas escalados para a primeira partida do ano. 8 dos nomes na disputa por vaga são reforços contratados para 2026. Então são caras, a galera aí que chega agora na Lusa, tá? Então é um time aí, não, às vezes a Lusa, né? Antigamente, né? A Lusa sempre tinha aí um time mais conhecido, ou aquela famosa Barcelusa, né? Que os caras estavam num grande momento, mas hoje realmente a gente não. Eu, pelo menos, particularmente, não conheço. Comenta aí se você conhece esse time da Luz aqui, mas pelo que a gente viu também montado meio que, né? Até que pra quem acompanha, provavelmente não conhece muito. E aí o Palmeiras, né, cara? Voltando aí, ó, Carlos Miguel, Gustavo Gomes e Murilo, né? Ou Bruno Fux também pode ser. Kelvin Piquerez, Emiliano Martinez, Marlon Freitas e Larson, Ramon Souza, Flaco Lopes e Vitor Roque. Aqui eles não colocaram, por exemplo, Andrés Pereira, né? A gente sabe que no começo, assim, o time não vem jogando, não joga tipo todo mundo, às vezes alguns não estão recuperados 100%, né? E fora Paulinho, Felipe Anderson, Evangelista e Figueiredo, a mesma galera que a gente estava acostumado. O Figueiredo está considerado aqui já fora porque ele realmente está integrado no time profissional, tá? Ele teve as questões das operações de novo, né? Problema no joelho de novo, mas tem se recuperado. Felipe Anderson, para quem não lembra, machucou na final. O Carrascal quase que quebra o joelho, o tornozelo dele. Não aconteceu nada, mas tá se recuperando daquela lesão. Paulinho, que a gente já sabe, Evangelista aí na transição também. E o árbitro Lucas Caneto Belotti, assistente 1 Danilo Ricardo Simão Manis, assistente 2 Ederson Emanuel Turbiani da Silva e quarto árbitro Fagson Júnior da Santos Silva e o VAR Vinícius Furlan. Então é isso, Palmeiras, provável Palmeiras aí para jogar hoje contra a Portuguesa, podendo ter, claro, com algumas mudanças, porque é o primeiro jogo, né? A gente vai sentir aí como que o Abel vai escalar. Essa formação aqui, só volante, né? Pelo menos colocaram aqui Emiliano Larson e Marlon Freitas, né? Podendo jogar talvez o próprio Andrés Pereira aí no lugar de um deles e aí jogar como 10. A gente tem 3 opções de volante aqui, então provavelmente se um deles não for um deles aí titular,
o Andrés deve entrar como camisa 10, né? Não tem mais necessidade de o Andrés lá marcando, velho. Pode ajudar, claro, todo mundo marca aí no time do Abel, mas o Andrés Pereira esse ano aqui, né, no Paulista esse ano aqui, a gente imagina que ele não vai ficar sendo aquele jogador de marcação e tal, o jogador mais à frente, como quando ele chegou, né? O Evangelista tava bem, ele chegou já jogando praticamente de 10, fazendo gol de fora da área, armando e tal. E ao meu ver, é como ele costuma ser melhor aproveitado mesmo, né? Vamos falar sobre o Alan, a oferta que o Palmeiras recusou. A gente falou ontem sobre a oferta do Napoli de 185 milhões, a gente trouxe na tarde, né? Mas, depois dessa recusa do Palmeiras, o Napoli voltou com uma proposta de 218 milhões. 218 milhões de reais pelo atacante do Palmeiras, ó. É, deixa eu ver. É isso aqui, ó. O Napoli, aquela informação que a gente tinha trazido no dia, né? Mas o Zenit também chegou a apresentar uma oferta aí de cerca de 20 milhões de euros, que dá 125 milhões de reais, mais 5 milhões em bônus. E aí depois o Napoli veio com essas duas propostas e mais à noite a proposta aí de 218 milhões de reais, né? E aí o que eu falei que movimentou, porque depois muita gente começou a falar, eu vi até uns argentinos postando, tipo assim, a Liga Brasileira hoje consegue recusar uma oferta dessa, né, de mais de 200 milhões de reais ali, dá 40 milhões de euros, no jogador que não seja uma certeza. Eu acho que o Alan a gente pode tratar até como certeza, né, mas ele não foi, por exemplo, titular absoluto na última temporada. Eu espero até que seja nessa, né? A gente viu a escalação aí. Vamos ver também se ele é um dos que podem entrar. Também não sei como que tá a questão física, né? Que cada um volta de um jeito das férias. Mas quando tiver todo mundo ok aí fisicamente, acredito que ele vai ser titular absoluto. E aí, né? A gente pode ter um ano muito bom dele e realmente no final do ano a proposta ser ainda melhor. O Palmeiras então vai aguardar isso, vai aguardar o desenvolvimento dele durante todo o ano, que entende que ele vai ter muito, vai jogar bastante e aí vai, claro, aumentar essa possibilidade aí de ofertas. E aí tem aquela questão que a gente tem falado aí durante nem a semana, né, durante os últimos dias, que a semana tinha sido parada, e aí os últimos dias foi essa maluquice aí com a Almada e John Arias. Mas sim, se confirmar, se conseguir trazer especialmente os dois, aí você consegue abrir mão do Alan, né? Até para a questão de equilíbrio, né? Equilíbrio financeiro aí. Você tem um valor interessante por ele, você consegue quase que pagar os dois. Não pagaria, pelo que a gente viu aqui até agora, dos valores, mas meio que quase pagaria os dois, né? Igual foi ano passado a questão do Vitor Reis, meio que praticamente pagando ali Vitor Roque e Paulinho, claro, não zerado, né? Mas colocando na balança, né? O que saiu, o que entrou de um jogador é quase equiparado o que saiu por dois jogadores, né? Então essa questão da molecada da base ajuda muito nisso. Só que tem um porém, né? Se você conseguir trazer os dois e segurar o Alan, a parte esportiva cresce muito. Você vai ter que dar aquela apertada financeiramente, mas a parte esportiva vai crescer tanto que no final do ano você consegue vender o Alan por mais. Porque você imagina que o Alan jogando com esses caras aí, ele também vai evoluir muito o futebol dele, né? O Alan ano passado, até quando o Palmeiras teve aquela queda de produção, ele foi dos poucos que, né, se salvaram aí. Então você imagina que o time encaixado, com caras desse nível aí de Thiago Almada e de John Arias, um ou outro, ou os dois, né, que seria muito bom, o nível do futebol dele também subiria muito. Então o Palmeiras recusou essa proposta aí e realmente é um novo momento, né? Que antigamente chegasse uma proposta de 200 milhões, nem ia perguntar, né? Não, pode ler, nem pergunta nem que time que é. Chegou a proposta, já viu ali, não, pode ir, né? Depois que ia ver. O time hoje mudou bastante, né? Mudou bastante o cenário e o Palmeiras realmente consegue fazer isso sem se prejudicar. Porque antes, se você segurasse um jogador nesse nível, você tinha um risco dele realmente não desempenhar bem. Eu acho que não é o caso do Alan, acho que não tem muito esse risco dele não desempenhar bem esse ano, porque ele já se provou ali ano passado e já é um jogador mais velho, assim, né? Mais velho no sentido que não é um moleque que subiu com 17 anos voando e depois vai passar aquelas oscilações. Ele já meio que passou por essa fase. Agora é ele se firmar mesmo aí. E aí no final do ano, talvez você consiga. No final do ano, ou melhor não, né? Mas assim, pensando no mercado europeu, no meio do ano, né? Que é quando os caras iniciam, acaba uma temporada e inicia outra, e aí os caras querem dar aquela reforçada pra temporada inteira seguinte. Então pode ser que até no meio do ano, dependendo do primeiro semestre do Alan, ele, né, o Palmeiras consiga mais dinheiro por ele. E aí, por exemplo, vamos supor que chega lá no meio do ano.
né? Você quer trazer um reforço de peso. A gente já falou muito sobre o Fabinho e tal. Você consegue fazer uma grana com o Alan e trazer um reforço, às vezes até de graça, dependendo da questão de final de contrato e tal. Mas aí a parte, por exemplo, do salário não pesa tanto, porque você vendeu o moleque tão bem que você deu uma limpada na folha salarial, se bem que imagino que o salário do Alan deve acompanhar os grandes números aí do elenco. Mas enfim, né? Sai um cara com um valor muito alto, quem chega, você chega mais tranquilo aí. E no meio do ano é pra ficar de olho mesmo, né? Tanto pra quem pode sair, quanto para quem pode chegar, porque tem essa questão da Europa aí, né? Antes da gente ir para a próxima notícia, quero reforçar o recado para vocês que a gente trouxe aí durante a semana, né? Durante os últimos dias, que é o Aposte Ganhe da KTO, que você pode fazer a sua aposta aí na estreia do Palmeiras no Paulistão e ganhar R$10 em apostas grátis, tá? E é sempre importante lembrar, tá? Para participar, é só você acessar aí o QR Code, né, na tela ou o link fixado no comentário e você faz ali o palpite de R$10 ou mais em qualquer esporte, tá? Mas aproveita a estreia do Palmeiras no Paulistão com odds mínimas de 1,80. Aí você conclui sua aposta e recebe R$10 em apostas grátis, independente se a sua aposta bater ou não, tá? E aí você pode acompanhar seu progresso ali na aba Clube KTO. Lembrando sempre apenas para maiores de 18 anos, apostar com responsabilidade, não vai, né, colocar um dinheiro que você não tem nessa brincadeira aí, apenas sempre com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos, tá? Atenção nisso, por favor. E a KTO, que é uma casa transparente e regulamentada no Brasil, que tá com a gente aí durante todo o ano de 2026. E vamos falar então de Thiago Almada, o que mudou, o que aconteceu aí nessa sexta-feira. O último vídeo que a gente postou foi ontem, no meio da tarde, que a gente trouxe também a informação do John Arias. Pelo menos por enquanto, nenhuma novidade sobre o John Arias, né? Mas assim, se é para ter alguma novidade, é que ele sempre foi aí o plano A do Palmeiras. Ixi, cara, eu juro pra vocês que ele acabou de fazer um gol. Eu fui até olhar aqui o, o Wolves aqui pra ver a escalação. Ele acabou de fazer um gol agora, mano. O Overhampton, né? Os Wolves aí acabaram de postar, acabou de sair um gol dele. Eu juro pra vocês, a 1 minuto, até 1 minuto aqui, ele acabou de fazer o gol. O segundo gol dele, né? Segundo gol dele aí na passagem pelo Overhampton. Mas é importante lembrar, o Overhampton muito provavelmente vai ser rebaixado, né? Mas o John Arias aí, segundo informações, ele era plano A do Palmeiras, né? Então o Thiago Almada ele veio como uma possibilidade de mercado, uma oportunidade de mercado mesmo, né? Então, mas, né, vamos ver, dependendo do que acontece. Não sei se agora o John Arias vai embalando, né? Talvez essa questão de ficar, mas é isso que eu falei, tipo, muito provavelmente ano que vem, na próxima temporada, né, eles estarão na Championship, que é a segunda divisão lá do campeonato inglês, então isso pode pesar também na decisão do cara, mas curioso, né? Fui ver aqui, só joguei o nome Arias aqui, um gol dele a 1 minuto ali no jogo do Overhampton, né? Sendo titular. Ele tava alternando, né? Entre titularidade e reserva, e hoje titular aí, ó, junto com o João Gomes, o André e tal, titular aí. Hoje é FA Cup, né? Não é nem a Premier League hoje. Beleza? Então, John Arias, por enquanto que a gente sabe que é a prioridade do Palmeiras e que acabou de fazer um gol aí pelo Wolverhampton, pela FA Cup. Então, a questão da Premier League, que eles estão mal na tabela, não vai mudar em nada, mesmo eles ganhando, já tá 2-0 que é o jogo deles, ó. E sobre o Thiago Almada, cara, a questão que surgiu ontem, e eu vou fazer uma coisa aqui, que eu vou priorizar o Tique Esportes, né, que foi quem trouxe a primeira informação aí, tem acompanhado de perto. Segundo eles, né, quem entrou na briga agora foi o senhor Flamengo, né, segundo eles aí o Flamengo foi direto com o empresário, com a agente dele, né, o Flamengo foi entender a situação, né, segundo eles não tem nenhuma proposta, nada, foi realmente entender a situação, e aí, cara, pra mim isso aqui é mais pra marcar território, tá ligado, é mais tipo assim, ó, tamo de olho, vocês bobearem aí, a gente já entra com uma proposta, já entra com alguma coisa, porque tem dois cenários aqui, tem essa procura do Flamengo com a gente, direto com a gente dele, direto com o empresário, não é uma proposta, tá? Por enquanto, não tem, digamos assim, não tentou atravessar, mas tá ali de olho. E o próprio Gaston, né, que é aquele que a gente trouxe com a primeira informação, né, ele reforçou aí que hoje dos times que procuraram ele, tem alguns times da Europa também,
O Palmeiras é o que está mais avançado, né? Com aquela proposta que a gente já viu de 20 milhões de euros. E aí, de 20 ou dependendo até 25, tem negócio de bônus, vocês sabem, né? Mas o que pode pesar muito na decisão do Almada, que a gente já falou sobre Copa do Mundo, é que ele entende que ele pode ser titular, né, na Copa do Mundo. Tem isso. Então não é um cara que, pô, vai ser ali convocado pro elenco, né, para poder jogar de vez em quando. Não, é um cara que entende e que a gente já viu sobre isso, que ele pode ser titular na Copa do Mundo. Ontem, inclusive, teve um vídeo ali do Scaloni falando sobre ele, que não quer interferir na tomada de decisão dele, mas que estão de olho, né, que é importante que ele saiba o que fazer agora. E esse lance dele pensar em Copa do Mundo para poder jogar como titular, ele tem que estar jogando muito, assim. Por mais que agora ele tenha ganhado alguns minutos com o Simeone, ele ganhou 10 minutos contra o Real Madrid, né? Entrou bem e tal, foi elogiado, mas são 10 minutos. E aí você imagina que o cara que quer ser titular na Copa do Mundo, na atual campeã, inclusive, ele tem que estar jogando, né? Então, realmente, ele precisa pensar muito nisso da carreira. E aí, segundo o Gaston Edu e o pessoal do Tic Sports, o Palmeiras está avançado muito, porque já estava, né, com as negociações andando, e essa parte de Copa do Mundo deve pesar muito. A grande novidade aí é realmente essa procura do Flamengo, né, essa busca do Flamengo. E aí eu vi muito flamenguista falando que isso realmente é mais esse lance de marcar território mesmo, tipo, vamos analisar, vamos chamar, vamos, né, ir ali pra cima do agente, ver como que tá a situação. Se tiver ali uma brecha, faz a proposta e tenta ir pra cima. Então, por isso que o Palmeiras tem que tomar muito cuidado nessa negociação, né? Porque, assim, se o Almada decidir ficar na Europa, se tiver uma proposta da Europa, é uma coisa. Agora, se o Almada, né, vir pro Flamengo, sendo que o Palmeiras já tinha negociações avançadas, é complicado. E aí eu vi um post agora de um flamenguista, e é muito verdade. O Almada tem 24 anos de idade, o Arrascaeta já tem 31. Então eles colocariam ali, além de reforçar o time agora, eles já definiriam um jogador substituto aí pro futuro. Então o Palmeiras tem que tomar muito cuidado, porque o jogo hoje contra o Flamengo, ele não é só no campo, né? Ele é nesses detalhes, nesses bastidores, pensando nos próximos anos também. Então você pode se reforçar. E é difícil, né? Essa posição. Você imaginar quando o Flamengo for ter que ir atrás de um substituto pro Arrascaeta, quem que vai ser, né? O Almada com certeza seria um nome. Então, se você tira essa possibilidade, você já também quebra ele nessas questões aí, pensando no futuro, pensando em bastidores. Então tem que ficar de olho muito nessa questão, nessa negociação. Não pode dar bobeira, cara. Realmente tem que ser uma negociação aí a mais inteligente possível, porque o Palmeiras realmente se reforçaria muito, né, com a vinda do Thiago Almada aí. Então são essas informações aí. O John Arias é a prioridade do Palmeiras. Acabou de fazer o gol aí, mas o Wolverhampton a gente já entendeu a situação deles, que é complicada ali na Premier League. E o Almada surgiu como uma oportunidade de mercado, e para ele também a oportunidade de jogar no Palmeiras tem muito a ver com a Copa do Mundo e o Flamengo aí tentando atravessar. E aí tem essa questão também, né? Porque pro Palmeiras era muito provável dele chegar e ser titular absoluto. No Flamengo ele disputaria a vaga ali com o Arrascaeta, não que não dê para jogar junto, né? Mas hoje, se olhando o que o Flamengo tem trabalhado, seria talvez realmente uma reserva de luxo, digamos assim, do Flamengo, né? Tudo bem que o Arrascaeta tem as questões que a gente já falou, que não joga sempre também, né? Mas, enfim, né? O jogador tem que colocar isso na balança e o Palmeiras tem que estar ali muito atento. Beleza? Então é isso. Deixa sua inscrição aí, seu comentário, seu like é muito importante. Primeiro vídeo de pré-jogo aí, já trouxe as informações juntos para aproveitar também. Palmeiras estreia hoje contra a Portuguesa e depois do jogo a gente aparece por aqui para falar com vocês também. Tomara, né, que seja uma ótima estreia, tomara que seja uma boa estreia para começar o ano bem, né, tirar aquela, para dar aquela sensação mesmo de virada de chave, de mudança de ano, que às vezes a gente muda o ano e parece que não mudou nada, né? Tomara que essa vitória de hoje já traga realmente essa mudança, beleza? Então, deixa a sua inscrição, seu comentário é muito importante. Tamo junto.